Vocês já viram aí sobre as emoções, agora a gente vai falar sobre pausa positiva. Karine, o que é pausa positiva? Pausa positiva é uma estratégia que a gente pode utilizar aí para poder aprender a lidar com as nossas emoções. Em vez de tomar uma atitude, em vez de agir de alguma forma, a gente vai parar, respirar fundo, tentar se acalmar, ir para um cantinho da calma, né? Para a gente poder reconectar, fazer, né, aquilo que vocês já viram no outro vídeo, se você tá com o seu cérebro desligado aqui, você vai reconectar aqui para você tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão que seja mais oportuna ali, uma decisão que faça mais sentido naquele momento. Como eu disse no vídeo anterior, nós somos ensinados a engolir o choro e não lidar com nada, né? Então a gente não aprende a lidar com nenhum sentimento ruim, raiva, ciúme, ódio, tristeza. A gente não aprende a lidar com isso. E aí a gente vai ter que aprender a lidar com isso na marra, né? É muito comum os adultos se adoecerem emocionalmente, terem depressão, estresse, ansiedade, que são os mais comuns, né? E outros tipos de transtornos também, por causa de não conseguir lidar com sentimentos. É por isso que a psicologia existe. A gente não consegue lidar com a nossa realidade, às vezes, não consegue lidar com as nossas emoções e a gente acaba adoecendo mesmo, né? Então, ensinar para os nossos filhos lidar com as emoções é sim uma forma de ajudá-los a ser seres humanos adultos saudáveis emocionalmente. Por quê? Porque é um ser humano que tem inteligência emocional, um ser humano que sabe lidar com as emoções, que se permite sofrer, que entende que a vida também é sofrida, que não vai ter só felicidade no mundo. Ele entende que as coisas são difíceis e que ele dá conta de superá-las e que ele vai ser uma pessoa resolutiva e, né, todos esses comportamentos aí que são positivos. Então, a reprimir os sentimentos não nos ajuda a aprender a lidar com eles. Então, talvez você tenha que começar a aprender a lidar com o seu sentimento agora, né? Tem um livro da Elisama Santos que eu gosto muito, né? É um livro que chama Por que Gritamos. E nesse livro, ela usa uma metáfora que eu achei incrível, né? Uma analogia, assim, com o filme Frozen. Não sei se você já assistiu o filme Frozen, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar um pouquinho de spoiler, mas depois assista se você nunca assistiu, aproveite e assista com a sua criança. É um filminho bem bacana aí pra assistir com as crianças. E até fazer também essa reflexão com a sua criança, né? O que acontece no filme Frozen? No filme Frozen tem a princesa Elsa, né? Ela tem um poder que é de fazer o gelo, ela tem um poder muito, muito forte ali. E num momento de brincadeira acaba causando um acidente ali, machucando a irmã mais nova, a Anna. E aí os pais não sabiam muito bem como lidar com aquela situação. Eles colocaram luvas, né, na mão dela e trancaram ela no quarto para tentar conter esse poder, né? Então ela não era mais permitida usar esse poder, porque na visão deles era um poder muito perigoso, muito ruim e que ela não deveria usar esse poder. E aí os anos foram passando, essas irmãs foram crescendo e a Anna e a Elsa, né, perderam os pais, né? Eles morreram. E aí a princesa Elsa se torna rainha. Quando ela se torna rainha, ela acaba não conseguindo controlar mais o poder, né? E esse poder sai, e aí ela se liberta, e tem uma música que ela canta, né? E nessa música ela fala assim, não podem vir, não podem ver, sempre a boa menina eu devo ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. E aí ela fala, mas agora vão. E aí ela se liberta, né, e tal. E aí ela congela toda a cidade começa a ficar toda congelada. As pessoas começam a sentir, né, um inverno muito, muito forte por causa do poder dela. E, enfim, aí a história se desenrola e tal. E o que a gente pode entender e fazendo essa analogia com as nossas emoções? Quando você não se permite sentir as emoções, né, quando você fica reprimindo, quando você fica muitos anos não lidando com isso, né?
isso tende a tomar uma proporção muito maior porque você não sabe controlar, você não sabe sobre você, aquele autoconhecimento que eu disse que é importante. Então, no filme, né, quando ela aprende a controlar os poderes dela, ela consegue perceber que o poder dela é uma coisa boa. E quando a gente consegue entender as nossas emoções, a raiva, a tristeza, o ódio, o ciúme, a alegria, nojo, todos os sentimentos que possam vir a existir, né, a gente entende que a gente é humano, a gente vai sentir tudo isso sim, e ter um tempo desde a infância para aprender a lidar com esses sentimentos, obviamente vai nos ajudar, né? Porque a gente vai ter experiência de lidar com isso. Então, a pausa positiva é uma forma de ensinar para o seu filho como lidar com a emoção, tá? Para não acontecer lá igual no filme, né? E desandar tudo, que geralmente é o que acontece. Então, ter um momento, fazer uma pausa diante de situações estressoras para se acalmar é muito importante para conseguir tomar decisões mais assertivas, né? Por isso é muito importante ensinarmos aos nossos filhos a lidarem com as emoções. E nesse pensamento de lidar com as emoções, né, eu vou mostrar para vocês então 2 livros. O primeiro livro é esse aqui, A Mágica da Respiração. É um livro muito bacana, tem uma ilustração, é um livro infantil, tá? Para você ler com a sua criança, que vai falando sobre os medos, né? E vai falando, e tem uma parte que eu acho muito bacana, né? Que é essa parte que fala aqui, olha, ao respirar você está vivo, e porque você está vivo, tudo é possível. E no final aqui tem algumas técnicas de práticas de respiração que eu acho muito bacana também. Uma dica, né, para quem quer começar a ajudar a criança aí a entender sobre respirar para se acalmar. Um outro livro também, que aí tem a ver com o Cantinho da Calma, eu vou colocar aqui para vocês, é o livro da Jane Nelson, O Espaço Mágico que Acalma. Esse livro também é um livro muito bacana para vocês que querem montar um cantinho da calma, para vocês explicarem para o filho de vocês também o que é o cantinho da calma, tá? Então vamos lá, como que funciona o cantinho da calma? O cantinho da calma é uma ferramenta da disciplina positiva para ajudar a criança na autorregulação dos sentimentos, né? Geralmente da raiva ou da tristeza. É importante a gente salientar que o cantinho da calma não é um cantinho do pensamento, tá, gente? O cantinho do pensamento é um tipo de punição, tá? E na disciplina positiva a gente não usa cantinho do pensamento, tá? Quando você fala para a criança, vai pensar no cantinho do pensamento, a última coisa que a criança vai pensar no cantinho do pensamento é sobre o que aconteceu. Ela vai pensar em vingança, ela vai pensar em punição, ela vai ficar com a autoestima baixa, ela vai pensar muito mal sobre ela mesma. Então não é legal que a gente faça isso com as crianças. Então se você tem essa prática de mandar sua criança pro cantinho do pensamento, é importante repensar. A diferença, né, entre o cantinho da calma é que o objetivo do cantinho da calma não é punir a criança, e sim que ela tenha a oportunidade de fazer uma pausa positiva, que é o que eu falei anteriormente, um espaço para ela poder se acalmar, tá? É um espaço que é criado pela criança, isso é muito importante, tá? Então, provavelmente, se seu filho tem menos de 3 anos, talvez seja difícil para ele criar o próprio cantinho. Então, espere o seu filho ter 3 anos, talvez um pouco mais do que isso, para você criar junto com ele, para você oferecer para ele essa oportunidade. Então, é um espaço criado pela criança que tem, né, tudo que ela gosta, coisas que ajudem ela a ficar tranquila. Pode ser livro, pode ser bichinho de pelúcia, enfim, a criança vai escolher o que ela quiser colocar nesse cantinho. Pode pintar de uma cor diferente? Pode, se vocês podem pintar. Pode colocar o que a criança pedir. É claro, dentro de alguns limites, né, gente? Mas a gente vai deixar a criança escolher ali o que ela vai colocar naquele cantinho para ajudar ela a se acalmar. Então, qual que é a ideia, né? Você vê que se a criança tá criando, tá colocando coisas que fazem ela ficar feliz, logo não é uma punição. E você não manda a criança pro cantinho da calma. Isso é importante a gente ter essa noção. A criança, ela escolhe ir pro cantinho da calma pra ela poder se acalmar, porque esse é o objetivo, né? No momento que ela tá com raiva, estressada, nervosa, você pode oferecer. E aí você fala, por exemplo, filho, filha, eu vejo que você está com muita raiva. Eu acredito que você vai se beneficiar do seu cantinho da calma.
E aí depois você pode vir conversar com a mamãe, o que é que você acha? Aí você oferece para a criança. Filho, o que você acha de ir lá no seu cantinho da cama, você respirar fundo, se acalmar e depois você volta pra gente tentar resolver esse problema? Também é uma forma de usar o cantinho da calma. E a própria criança, eu percebo isso na minha filha, tá, gente? Porque lá em casa a gente tem um cantinho da calma, foi ela que fez. Vou pôr uma foto aqui do cantinho da calma que a gente fez pra ela. Juntos, né? Eu fui oferecendo pra ela o que tinha, ela foi escolhendo e a gente fez esse cantinho da calma aí. Como eu percebo isso? Depois das primeiras vezes que eu ofereci, depois ela mesma começou a ir para esse cantinho dela sozinha. Ela mesma começou a ir, ela mesma começou a despertar o interesse. Ela fala para os amiguinhos, igual uma priminha foi em casa. Ela, esse é meu cantinho da calma. Explicou que o cantinho da calma era para respirar fundo. Então ela já entendeu para que serve esse cantinho da calma, tá? Pode ter brinquedo, pode ter livro, qualquer coisa que ajude a criança a se acalmar nesse cantinho. E é importante que você, adulto, também tenha o seu cantinho. Muitos adultos que eu atendo, eles usam o banheiro como um cantinho, o quarto como um cantinho, uma varanda. Se você tem quintal, um espaço no quintal, né? Os adultos também devem ter o seu cantinho da calma para não agir em momentos, né, de raiva. Então, tente na sua casa criar também para você um ambiente onde você possa ir quando você não estiver se sentindo bem, estiver precisando se acalmar, estiver precisando respirar fundo também, porque você também é humano e você precisa aprender a lidar com as suas emoções, tá? Então, faça o seu cantinho, faça um cantinho para o seu filho e faça pausas positivas sempre que sentir necessário, para você ir aprendendo a controlar esse poder que são as suas emoções.